Começou. Boa noite. A gente vai falar sobre IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses são os temas que vão ser abordados. O IPI é um tributo indireto, ou seja, incide sobre o consumo, sendo então repassado o valor da mercadoria, por exemplo, como roupas, remédios, alimentos e outras coisas. Além disso, o IPI incide sobre produtos industrializados nacionais ou estrangeiros. As alíquotas são variadas e o percentual é aplicado de maneira seletiva, conforme a essencialidade do produto. Assim, quanto menos essencial, maior a alíquota. Ela vai variar entre 0% e 30%. E, por exemplo, assim, o cigarro ele é 30% de alíquota, enquanto o pão, leite, carne é 0%. Por conta da essencialidade. Por exemplo, vodka é 20%, então... Mas imagina que tinha um cara maluco, candidato a presidente, antigo, tá? Que a plataforma dele era imposto único. Ou seja, você cobrava lá um imposto de, sei lá, 10% e acabava todos os impostos. O cara é doido. Por quê? Porque você precisa dessas variações para fazer justiça tributária. Aí ia ser 10% do pão e 10% do cigarro. Bom, o fato gerador ocorre quando um bem é produzido ou transformado, resultando em um novo produto ou em uma alteração substancial do produto. São duas as principais hipóteses de ocorrência do fato gerador. Na importação, então, assim que é importado um produto, ele vai ser tributado, e na operação interna, ou seja, na saída de um produto de um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. A competência, ele é um imposto federal, ou seja, a competência para sua instituição, arrecadação e fiscalização é da União. O contribuinte, como eu já disse anteriormente, vai ser o exportador, o industrial e o estabelecimento equiparado industrial. Pode passar. E as atividades financiadas de acordo com a competência. Os recursos arrecadados com o IPI são utilizados para financiar as atividades gerais da União, incluindo despesas com saúde, educação, infraestrutura e outras áreas prioritárias do governo federal. Ah, tá. Eu achei que você precisava do carregador. Eu entendi que você não precisava carregar o controle do teste. Perdão. Não, ele é a pilha. Perdão. Desculpa. Vamos. A origem legal do imposto sobre produtos industrializados. Primeiramente, tem a Lei Federal número 4.502 de 1964. Mas, assim, quando eu fui procurar, eu achei algumas diferenciações que eu não sei, mas eu vou citar. A Constituição Federal é bonito conseguir conectar a origem do imposto sobre produto industrializado ao legado do imposto sobre o consumo instituído no Brasil em 1891. Eu li assim, que numa lei de 3.254, em 14 de setembro de 1960, substituía o antigo imposto sobre o consumo IS. Inicialmente, o imposto visava tributar a importação e a importação de produtos industrializados. Aí, que entra depois disso essa lei federal de número 4.502 de 1964. Eu, assim, não sei muito sobre história, mas eu andei pesquisando. Em 1964 é quando entra a ditadura militar no Brasil. Então, eu acho que foi essa mudança de poder assim, que eles decidiram mudar e estabelecer o IPI nessa época. Foi em 30 de novembro de 1954, quem governava era Castelo Branco e instituiu ele como um tributo federal não cumulativo, ou seja, permitir desconto de crédito sobre os insumos utilizados na produção. Esse não cumulativo seria que ele não tem imposto sobre imposto. Eu não entendi muito bem assim, mas pelo que se você paga por uma etapa esse imposto, você depois meio que instituído. Você tem que tomar cuidado para que não seja cumulativo, isso te cobre duas vezes. Então, por exemplo, você
você vai produzir lataria para um carro. Você tem que pagar IPI. E depois, essa lataria vai ser utilizada para montar o carro. IPI de novo. Então, para evitar esse imposto em cadeia, eles organizam a tarifação para que isso não aconteça. Ou, pelo menos, aconteça menor impacto possível. Vai ficando o preço do produto. Vai ficar acumulando. A atualização dessa lei foi em 1971, 27 de dezembro de 1971, e ela alterou algumas outras coisas, como a nomenclatura brasileira de mercadorias, o MPM, a tarifa aduaneira brasileira TAB e o imposto IPI. Que no caso, essa atualização revisou as alíquotas dos impostos, ajustando o percentual de diferentes categorias e alterou as regras de apuração do recolhimento de IPI para simplificar e melhorar a arrecadação. Teve outras atualizações, que é essa 7.798 de 1989. Também outro fato histórico que aconteceu foi a estabelecimento da Constituição de 1988. E aí eles fizeram essa atualização. Que aí atualizou os procedimentos administrativos e fiscalização. Foi um período assim, de transição e ele ajudou muito, pelo que eu entendi, porque estava tendo sem hiperflação severa. E o IPI ele tem esse caráter também de extra fiscal, que eu estava vendo também. E aí, teve as outras, depois, continuamente, teve as portarias, as normas complementares do Ministério da Receita Federal. Em 2002 teve a lei número 10.637 e em 2003 teve a lei 10.833, que alteraram a direção do IPI de novo, que ampliou a base de cálculo do IPI e estabeleceu novas regras para a compensação de créditos e aumento da flexibilidade e clareza do imposto sobre os produtos. Aí temos praticamente um slide assim, mas hoje em dia teve ela é prevista no artigo 153, acho que é o mesmo artigo da Receita Federal, não é? Pode ser. Tem leis que tratam de várias arrecadações, mas... Da Constituição Federal. Aí ela está escrita no decreto 7.212, de 15 de julho de 2010. E aí pode ser que também tenha, eu não sei sobre a reforma tributária, mas consequentemente vai incluir no IVA. Aí pode passar. O estágio de arrecadação. A arrecadação do IPI é centralizada na União, portanto, não é especificamente distribuída entre os estados. Tem um percentual que eu vou explicar mais para frente, mas, no entanto, a Receita Federal publica relatórios sobre a arrecadação por estado, incluindo Minas Gerais, que mostram a contribuição do imposto para as finanças federais. E esses dados, eles são achados na Secretaria do Estado da Fazenda, então é só você ir para o site deles. E aí você escolhe lá o estado e eles criam uma planilha com base nas cidades. Então é uma planilha enorme com imposto. E ela vai mudando. Vai mudando. E ela é desigual, chama de 10 em 10 dias, tipo, como é que eu posso falar? Que ela lá tem, tipo, que são de vários dias, tipo, dá pra você escolher, por exemplo, outubro, 30 de outubro, 20 de outubro. Assim, porque ela está sendo atualizada. Nem sempre tem dado. Porque às vezes você quer estimular a importação de um produto, quer desestimular a exportação de outro. Aí é isso que eu estava vendo da característica fiscais dela, ela tem esse negócio de contribuir com o fundo ou não. Isso, ou diminuir ou diminuir. Pode passar. Repartição entre os entes. O IPI, o Imposto Federal, não é repartido entre os estados, mas assim, quando eu fiz essa pesquisa também, eu entrei meio em desacordo aqui. Que aí que fala que o IPI normalmente ele fica com a maior parte, a União fica com a maior parte, que é 51% do arrecadado. Ai, gente, só me tem isso. Retinho o Estado. Caiu sozinho, não mexeu. Olha só, ele não mexeu, se mexeu sozinho, cara. Telepaticamente pro Banzer. E 49% dos restantes que fica, ele é distribuído da seguinte forma: 24,5% do
participação dos municípios, o FPM, e 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPI, e 3% para programas de financiamento do setor produtivo das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Vamos lá, então. Quando você fala que ele é repartido, ele é arrecadado os dois conjuntamente. Tá? Nesse caso, o IPI ele é arrecadado só pela União. Não tem arrecadação de IPI estadual ou de IPI municipal. Só que, quando ele arrecada, vão para esses fundos. Então, por exemplo, tem um fundo para ajudar as empresas, as indústrias a ter tecnologia. Aí pega dinheiro e leva para lá. E a indústria está no Estado. Mas a arrecadação é federal. Não tem arrecadação compartilhada. Aí seria a forma de cálculo, ela é bem simplificada aqui, a gente mais simplificado possível, mas o IPI é calculado no base do valor da operação de venda do produto industrializado. A alíquota varia conforme a classificação do produto através da tabela de incidência de imposto sobre o produto industrializado. Nossa senhora, estou gaguejando. Esse também, podendo ser ad valorem, que já é o percentual, que a gente bem conhece, ou específico, valor fixo por unidade. Eu tentei achar um produto que tem um valor específico, que seria tipo, não é com base no produto, mas não consegui achar. Eu achei com a mesma cigarro. O que não está na tabela, talvez? Que tipo, específica, mas que é um valor que não é com base no valor do produto. Tipo. O que está na tabela está lá. Aço, tantos por cento. Vidro, tantos por cento. Mas esses daí são baseados também no valor do produto. Aí um que é fora disso, que é fixo. Então, eu falei, talvez não esteja na tabela. Mas normalmente, por isso a tabela é atualizada. Que não tinha celular. Mas não teria que registrar isso no lugar, assim, Está no site. Tem uma tabela que os contadores usam para poder saber qual que é a alíquota daquele produto específico. O IPI deve ser contabilizado como despesa. Então, aqui, o IPI é igual ao valor de operação vezes a alíquota. Ou quando a pessoa ela fabrica e tem outras despesas, aí ela faz função e aí é multiplicado com a alíquota. Aí temos a tabela, que é dividida por seção, e cada produto, por exemplo, temos produtos do reino vegetal, produtos da origem microbiana, temos laticínios, essas coisas, que é tudo dividido. E a última foi em 2022, né, que teve Não sei, atualização. A única que eu encontrei período que encontrar mais recente. Porque tarifa percentual muda sempre. Agora, um novo produto, aí é mais raro. Né? O que eu falei, o celular não existia em 85. Aí precisa incluir. Mas só a tarifa, aí pode ser essas normas normativas mais recentes. Aí aqui é um exemplo prático simplificado, que aí temos a lista de 5% de algum produto generalizado, e o produto ele deve ser fabricado em custo de R$100, ou ele ser importado. E aí a gente só faz a multiplicação, 100 vezes 5%, que aí a gente tem o valor da despesa da alíquota ou que é a cada emissão. Aí, para a gente falar do período de operação, ele é um período que ele é mensal e ele é aplicado dos produtos que são fabricados em território nacional. Esse período de operação ele é mensal e as indústrias se declaram ele mensalmente, mas quando esse produto ele é internacional, esse período de operação ele é feito no momento da importação. E esse produto, dependendo da situação do produto, onde depende o prazo do recolhimento. Para os produtos que são importados, o imposto deve ser recolhido antes do despacho ou no momento que
chega no Brasil. Já para os produtos que são fabricados, ele deve ser recolhido até o último 10º dia do mês, até o 10º dia útil do mês. E subsequente do fato gerador. Esse prazo é importante para garantir que as empresas estejam em conformidade com as obrigações fiscais e que não incorram em multas. Pode passar. Em relação às isenções, apesar desse imposto ele ser bem abrangente, existem muitas isenções previstas para certos produtos, como produtos mais essenciais, tipo cesta básica, medicamento e produto destinado para importação. E essas isenções, isso, para exportação. E essas isenções são uma forma de aliviar o impacto sobre o consumidor e incentivar determinados setores da economia. Essas isenções elas são feitas de maneira estratégica para tentar, mas ajudar a controlar a inflação desses produtos essenciais que incentivam o mercado exterior também. E sempre tem controvérsia. Sim. Tem gente que acha que tem, que não tem. Eu, por exemplo, por trabalhar com agricultura orgânica, eu sou contra a isenção de fabricação de agrotóxicos. O que você produz? Porque inseticida, fungicida, não O paga. que você produz na sua casa? Não. Eu gosto de agricultura orgânica. Ah, tá. Eu achei que você produzia uma coisa. Agora, quem é do agro, fala, não. Eu produzo alimento. Sim, sarjevado. Não tem. E aí você tem, né, um quer, outro não quer, então você tem que mediar esse tipo de conflito. Uma coisa que confunde muito, até quando eu fui pesquisar sobre, foi o que me confundiu mais, é a diferença do IPI com o ICMS. Nos nomes deles já dá para ter uma noção, mas quando você tenta aprofundar o conhecimento, as coisas ficam um pouco neblinosas. Por quê? Porque, assim, o IPI é Imposto sobre Produto Industrializado. E algumas fontes diziam que assim, esse imposto, a diferença que bate mais é que o IPI ele é federal, o ICMS ele é estadual. Só que o que me deu um pouco de confusão é que em algumas fontes que eu pesquisei falava que o IPI também era taxado baseado na circulação daquele. Então, isso aí é uma coisa totalmente assim, depois que eu pesquisei em sites mais confiáveis, aí foi O que é diferente? Você vai fabricar vidro. Né? Aí você fabrica um estoque de vidro. Você não vai pagar IPI no teu estoque. Você só vai pagar na hora que o vidro circular. Entendeu? Então talvez seja essa a confusão. Era essa confusão. Só que na hora que ele for circular, ele vai pagar IPI mais ICMS. E aí é justamente isso, sabe? Olhando nos nomes já dá pra ver, porque imposto sobre produtos industrializados e ele incide em produtos que vêm da indústria para cá. E tanto os nacionais quanto os que são importados. E ele é cobrado na etapa da produção mesmo, então, ou da importação. E a alíquota varia de acordo com o produto. Pode falar. Não tem que ser. Se o ICMS deixar cobrado de estado para estado, por exemplo. Esse é o imposto sobre produtos industrializados. Só que no caso da importação, por exemplo, tem commodities, a soja, esses produtos. Ele é aplicado sobre isso também ou não? Depende da tabela. Se ele for isento. No caso de IPI, não é, porque não é processado. Então, soja grão não incide, mas óleo de soja incide. Então, commodities não é nisso. Na commodity? Não, você pode ter farelo de soja uma commodity também, processado, mas normalmente não é. É um produto bruto, minério, petróleo, milho, soja, aí não incide IPI. Aí, concluindo, o IPI ele também é usado como uma ferramenta política econômica que, como a gente falou ali atrás, ele não falou tanto, mas entrou tanto nisso, que ele é ajustado para estimular ou para frear o consumo de certos produtos. E regiões. Você já viu isso? A Zona Franca de Manaus, por exemplo. É o nome. Diminuir o imposto sobre a. Zona Franca de Manaus. O que significa? Quem você tem moto. Você vai ver a tua moto lá, deve estar, se ela não for importada, deve estar lá um selinho da Zona Franca. Então houve um estímulo para as indústrias se transferirem para Manaus, que não é uma coisa agradável para a indústria, é melhor que ela fique perto do consumidor, né? Mas lá não paga IPI. Por quê? Para dar emprego numa região que não tem emprego.
E indo para o ICMS, no nome dele já é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, além de ser um imposto estadual, ele também é um que incide somente na circulação das mercadorias, na prestação de serviços de transporte e de comunicação. Então, a cobrança dele também ocorre em várias etapas, nas etapas de comercialização dos produtos, e cada estado vai definir as suas próprias alíquotas e o que pode gerar variação de preço entre as regiões. Mas do mesmo jeito que não do mesmo jeito, né? Mas seguindo o mesmo sistema de como o IPI ele é usado para estimular ou frear o consumo de produto, o ICMS ele é a principal fonte de arrecadação da maioria dos estados. Acho muito difícil não ter um. Eu botei a maioria porque a gente não pode ser absoluto, né? Mas pode passar. Sai do WhatsApp. Agora a gente vai para as matérias jornalísticas. O IPI ele frequentemente aparece em notícias que são relacionadas às políticas fiscais e tributárias do país, e a imprensa ela sempre cobre as mudanças das alíquotas e as medidas de estímulo econômico. Como no caso que a gente vai ser a próxima, da reforma tributária, e as mudanças na reforma elas podem afetar setores específicos da economia como um todo. E, igual a gente já falou ali atrás, o IPI ela é uma ferramenta muito utilizada para ajustar a economia nesses sentidos. Taxa. Essa matéria é uma declaração do vice-presidente Alckmin, que ele falou recentemente que a gente precisa estar atento nas mudanças da regulamentação do IPI, especialmente em relação à reforma tributária, onde ele destacou que há uma certa expectativa de aumento para a alíquota de veículos elétricos, o que pode impactar o setor automotivo. E não vai? Eu achei que ia também. Porque... Não, essa aqui é uma oportunidade um pouco mais antiga. Mas eu vi essa coisa do IPI para elétricos por conta da disputa com a China. Então, você não vai. O vice-presidente falou que não vai. Não terminei. Só dando um contextualizar que a reforma tributária também pode simplificar ou alterar a maneira que o IPI é cobrado. E essa mudança ela pode acarretar em possíveis benefícios ou dificuldades para certos setores. Agora vai. E outra notícia legal foi que o IPI, em relação a pneus novos para caminhões, ele foi isento. É um projeto que vai isentar a compra de pneus novos para os caminhoneiros. Esse projeto tem o objetivo de diminuir o custo da operação dos caminhoneiros, que é o setor essencial do transporte no Brasil. Tanto que quando teve quando teve a greve dos caminhoneiros, que foi em 2020, 2019, 2018. Aí aqui é tudo muito perto, enfim. Aí, em 2018, teve a greve dos caminhoneiros e a gente viu o tanto que isso impactou a gente. Então, acho que quanto mais for tentar ajudar esse setor, enquanto a gente depende das rodovias, é legal prestar atenção nesse ponto. Eu sou a favor da ferrovia. Eu sou muito a favor da ferrovia. Sou muito a favor das ferrovias. Uma reportagem que eu vi também, que foi quando aconteceu lá na Rio Grande do Sul, quando depois, acho que foi em junho, eles diminuíram o imposto sobre produtos de linha branca, que seriam os eletrodomésticos que muitas pessoas perderam. Mas dá dor. E quem que paga o meu salário? O meu salário vem dessa reclamação. Nós, né, Pedrinho? Por isso que é um professor tão querido, né? Ela é paga do salário. São as arrecadações do salário. Isso aí. Eu falei sobre isso agora há pouco, hein? E as curiosidades, o IPI, a curiosidade que a gente tem mais que saber é que o IPI é o imposto que é mais conhecido aqui no nosso país, porque ele afeta diretamente o preço dos produtos que são industrializados no Brasil. E a alíquota é diretamente repassada para o consumidor final. Então é isso. Então quer dizer que a indústria brasileira tem uma carga tributária muito alta. Né? É isso. Eu acho.
valorizar a nossa indústria. Ah, eu também ia falar essas duas coisas de roupa feia, eu quero a seda da China. Amanda, a indústria usa uma sopa bonita que nem a da China. Copia da China! Copia da China! Mas tá acontecendo, mas faz começa a falar, ai, mas bandice, eu não consigo. Enfim. Aí, além disso, a legislação do IPI, ela é constantemente alterada, uma coisa que a Carol falou bastante, mas que seria a nossa curiosidade aqui, que ela é alterada justamente para acompanhar as mudanças que são políticas e econômicas que são... Pode alterar. Quem pode alterar? Não, o executivo que encaminha o Congresso. Eu pensei nisso, só que eu não tive certeza do que falar. Mas eu sabia. Eu sabia. Tem mais uma pra frente? Não tem, volta. O IPI, ele sofreu diversas alterações desde a criação, sendo um dos impostos mais usados pelo governo para regular o mercado interno e a produção industrial. Essas são as curiosidades que a gente tem para trazer hoje. Como é uma coisa muito recorrente, lógico que para pessoas que são muito leigas e não estão mais na vida do dia a dia, não tem tempo para parar e pensar sobre isso. Mas quando você vai pesquisar sobre, essas curiosidades são coisas que a gente já vê, assim, sabe? Mas é mais para a gente deixar mais claro que é fundamental desse mundo. E agora Me deixaram fazer. Então, porque ela quer mais bravo. não, Eu falo tímida. não sou tímida. A Carol é a tímida, eu sou a fofinha, legal. Colocaram Foi foto toda adorada, Eu né? sou adorável. Muito bem. Amor. Eu achei que eu tinha